Os latino-americanos que lutaram na Segunda Guerra Mundial levaram para o campo de batalha um pouco de sua cultura, representando sua gente. Assim, foram facilmente reconhecidos junto às tropas aliadas. Nossas cores, nossa música, nossa cozinha ajudaram a levantar o moral das tropas em meio ao rigor da guerra. Conheço bem essa história por tê-la pesquisado e por tê-la vivido, uma vez que meu pai foi um desses lutadores que botou sua vida em risco em prol do mundo livre. Foram milhares de homens e mulheres que partiram da América Latina para a frente de batalha, histórias que até hoje não são conhecidas como deveriam ser. Representantes de vários países sul-americanos, muitos deles voluntários, voaram nas esquadrilhas das Forças Aéreas Aliadas. Seus esforços, somados aos das tropas em terra, contribuíram para a vitória final. Estas foram suas missões e estas foram algumas de suas histórias. No caloroso Pacífico, 4 caças do Esquadrão Mexicano 201 dirigem-se ao norte de Luzon, nas Filipinas, em uma missão arriscada. Neutralizar posições de artilharia japonesas que possuem uma forte defesa contra ataques aéreos e terrestres. Na Itália, o inverno feroz castiga as tropas de combate em terra. 12 caças comandados por pilotos brasileiros do esquadrão Santa Apua voaram para o campo aéreo alemão de Gedi, onde tentarão destruir aviões inimigos. Os Hurricanes do esquadrão argentino-britânico 164 voaram ao nível do mar rumo à costa da Holanda, desafiando o clima hostil do Mar do Norte em busca de seu objetivo. Durante a Segunda Guerra Mundial, os pilotos latino-americanos lutaram bravamente em diferentes partes do globo, em todas as regiões e climas mais diversos, enfrentando perigos de todos os tipos, onde a morte era o resultado mais provável. É impossível na cabeça você imaginar tudo que você vai fazer, não é impossível. Basicamente, uma vez que você está dentro do uniforme, você é um número. E tudo era em silêncio, não falávamos nada, nem com os Estados Unidos, nem entre nós. Você sabe que você vai atacar, você sabe que você vai ser atacado. Eu fiz uma volta para ver se a mancha ainda estava no mar, no mesmo lugar onde ele havia caído. Você precisa dizer, bem, eu fiz o melhor e continuo fazendo o melhor possível. Esquadrões de honra. Latino-americanos na Segunda Guerra. A Segunda Guerra Mundial foi o conflito bélico mais sangrento da história da humanidade. Mais de 70 países participaram das batalhas. Morreram cerca de 60 milhões de pessoas. A América Latina enviou voluntários que colaboraram em todos os campos de operação. A participação dos pilotos ajudou na derrota das forças do eixo. Nos céus, foram travadas uma infinidade de batalhas. Muitas dessas missões foram fundamentais para o triunfo dos aliados. Havia uma grande quantidade de pilotos que se alistaram voluntariamente na Força Aérea Aliada. Eu fui até a embaixada, ofereci meus serviços e me aceitaram. Eu entrei em um barco. Éramos 400 voluntários nesse barco. 50, 60 chilenos, alguns poucos uruguaios, e o complemento foi feito no Rio de Janeiro com voluntários brasileiros, de São Paulo e outras partes do Brasil. 3 esquadrões eram claramente latino-americanos. Os Santa Apua, do Brasil, os Águias Aztecas, do México, e os Firmes Volamos, da Argentina. Apostos para contra-ataque. O primeiro deles chegou ao local de operações em 1942. O Esquadrão 164 era um grupo de voluntários argentinos, britânicos e canadenses que haviam se colocado às ordens da Força Aérea Real Britânica. Como a Argentina mantinha naquele momento uma posição de país neutro, as aeronaves foram compradas em uma coleta pública. Ficamos muito orgulhosos daquilo porque, para comprar um esquadrão de uma comunidade era algo grande. Era uma contribuição bem grande para a guerra em geral. Os argentinos chegaram com 20 pilotos e 18 aviões Spitfires.
O Spitfire era, na verdade, um avião de corrida. Era completamente estilizado, altamente sensível. Era só subir e sair disparando para qualquer lado. O lema do esquadrão com o qual passaram à história era Firmes Voamos. A primeira missão do Spitfire era patrulhar as águas do Mar do Norte. Deveriam proteger a base Scapa Flow, perto da Irlanda. Este esquadrão estava baseado praticamente na Escócia inicialmente. E o grande problema era que conheciam um pouco do idioma local, mas não conheciam o linguajar de pilotos, o idioma de operações, o que hoje chamamos de gíria. O objetivo inicial do esquadrão era realizar uma proteção aérea da maior base naval britânica. Eles estavam fazendo um comboio e tentando derrubar alguns aviões inimigos que estavam atrapalhando o comboio. A missão era impedir que aviões alemães fotografassem os movimentos da frota para proteger comboios navais que estavam na área, patrulhando em altitude e entrando em combates aéreos contra bombardeiros e caças inimigos. Durante o primeiro ano, os pilotos do 164 adquiriram uma grande experiência em uma região complexa, rodeados de águas geladas e aviões inimigos que entravam e saíam furtivamente das zonas de combate. Em pouco tempo, as missões do Esquadrão 164 começaram a ficar mais perigosas. Livorno, Itália, 1944. Os brasileiros se juntaram à guerra em 6 de outubro de 1944. O Grupo Expedicionário do Brasil foi o maior enviado da América Latina. Foi alguma coisa muito especial na história da aviação militar brasileira, que tinha acabado de ser formada. Havia um voluntariado para formar o grupo de caça. Então me apresentei e o comando me deu como prêmio a ida para a Itália. Eu fui na primeira turma em janeiro de 1944. O esquadrão brasileiro estava a mando do major aviador Nero Moura, e com ele estavam 49 pilotos e 417 homens de apoio. Brigadeiro Nero Moura, que hoje é o patrono da aviação de caça, era um ajudante de ordem do Getúlio, era piloto do Getúlio, e ele foi comandar o grupo de caça na Itália. Durante os treinamentos, eles foram batizados como Sentapua, e assim entraram para a história. Sentapua era uma expressão, uma gíria usada no Nordeste brasileiro naquela época, nos anos 40. E era uma expressão que dava o sentido de alguma coisa que era para atacar com força, era alguma coisa que era para ir para cima. Era uma advertência. Aí Sentapua, quer dizer, era uma firmeza. O capitão Fortunato de Oliveira desenhava um avestruz atlético em todos os aviões, simbolizando o espírito do grupo brasileiro. Se criou o símbolo do grupo, que era a avestruz, que era um pássaro que comia tudo, teoricamente, e os brasileiros tiveram muito problema em se adaptar com a alimentação dos americanos, o feijão doce, salsicha, bacon. Isso foi uma dessas marcas desse espírito, né, brasileiro levado a campo, né? O esquadrão brasileiro chegou ao terrível inverno europeu com um objetivo realmente perigoso: prestar apoio às tropas aliadas que combatiam na frente de batalha. Quando o Brasil estava lutando na Itália, já não existia mais a Luftwaffe, né, nem a Força Aérea Italiana. Então não havia aquela coisa do dogfight e da luta em pleno ar. O que deixou a participação da Força Aérea naquele momento com as ações em terra, ar-terra. E isso não é nenhum demérito, e muito pelo contrário, é uma atividade perigosíssima e que exigia muito dos pilotos. Os Sentapua enfrentavam a artilharia alemã que se encontrava dentro do território inimigo. Em cada missão, os pilotos arriscavam a vida. Um
colega nosso escreveu uma coisa muito bonita. Ele disse: cada dia é um dia de vida que nós ganhamos. E que a gente, voando lado a lado, tem vontade de estirar a mão pro companheiro, para ficar perto dele. Então, foi uma coisa muito trágica para nós. A guerra, a unidade, o próprio nome diz, era um conjunto. Todos eram importantes. Qualquer uma falha destruía. Se não tivéssemos um mecânico, não teríamos avião. Se tivesse avião, não teríamos um piloto. Pilotavam o caça pesado de apoio em terra, o Republic P-47 Thunderbolt. P-47 era um avião altamente resistente, de uma capacidade de fogo tremenda, era resistente a qualquer impacto, e no combate ele era altamente agressivo, destruía mesmo, cortando bombas de 500 libras, balas .50. Estes aviões de combate eram capazes de absorver uma grande quantidade de fogo inimigo. Muitas vezes, mesmo depois de terem sido atacados, os pilotos brasileiros retornavam à base. Tinham um grande objetivo e estavam dispostos a arriscar suas vidas para alcançar o triunfo dos aliados. Manila, Filipinas, 1945. Em 1945, os combates fora da Europa se intensificavam cada vez mais. Os aviadores japoneses usavam seus aviões como armas letais. Os kamikazes causavam danos e surpreendiam os exércitos aliados. O México se preparava para entrar em ação. Os pilotos do Esquadrão 201 estavam prontos para o combate e aguardavam seu destino. Foram enviados à área de operações do Pacífico, mais precisamente às Filipinas. Os japoneses resistiam aos ataques dos aliados e estavam dispostos a morrer antes de se renderem. A guerra na Europa estava terminando. Então apoiamos os Estados Unidos contra o Japão diretamente no Pacífico. Os águias astecas partiram para a guerra sem saber exatamente o que esperava em combate. Sua missão era de apoio e de proteção a outros tipos de unidades anfíbias, unidades navais e tropas em terra, com o fim de apoiar diretamente as operações dos aliados no Oriente. No dia 6 de junho desse ano, o Esquadrão de Luta 201 chegou nas Filipinas. A cena era assustadora. Uma baía cheia de barcos afundados, semi-afundados, bloqueada completamente. Porque o barco que nos levou precisou parar a uns 15 ou 20 metros da costa. Então, entrávamos com pequenos barcos. Este esquadrão mexicano, composto de 35 pilotos, havia entrado nas águas do Atlântico junto às forças americanas. O esquadrão operou dentro da área da Força Aérea Americana, com voos de combate em conjunto. Tínhamos que estar sob controle de todos os integrantes da 5ª Força Aérea e, acima de tudo, sob o comando do general MacArthur, que controlava todo o Pacífico. Águias Astecas foi o nome com o qual entraram para a história. É um dos símbolos nacionais, uma águia devorando uma serpente. Dessa forma, a águia representa para nós um animal nobre, um animal de batalha que representa uma raça guerreira. O primeiro capitão Radamés Gaxiola Andrade estava à frente da força que utilizava o caça American Republic P-47 Thunderbolt. Os aviões mexicanos deveriam enfrentar nas áreas de Luzon e Formosa as terríveis forças imperiais do Japão. Eu pensei, estamos guerreando japoneses, aqueles que supõem-se que nunca vão se render. E daí se origina um pouco de temor também. Algumas tropas japonesas
tinham controlado algumas zonas. As águias astecas tinham como objetivo principal apoiar as operações americanas na reconquista das ilhas. As missões seriam apenas bombardeios e ataques às posições japonesas que resistiam em terra. A guerra se desenrolava em territórios aliados da América Latina. Todavia, seus pilotos percorriam milhares de quilômetros de suas casas para chegarem ao combate. Instalados em seus novos destinos, estavam preparados para tudo, inclusive para morrer no ar. Esquadrilhas latino-americanas representavam seus países durante a guerra. Era necessário que se identificasse essas esquadrilhas em meio a tantas outras aliadas. Foi assim que os integrantes das esquadrilhas, que tinham algum dom artístico, trataram de criar, desenhar e pintar esses símbolos, que eram orgulhosamente exibidos em seus campos de pouso e pintados nos narizes dos aviões. Até mesmo bombas lançadas sobre o inimigo recebiam mensagens escritas à mão e mesmo alguns ingênuos desenhos. A Segunda Guerra Mundial transcorreu a milhares de quilômetros da América Latina. Porém, homens e mulheres voluntários percorreram essas distâncias para lutar com os aliados. Em dezembro de 1941, o Japão bombardeou Pearl Harbor, a base aérea dos... E imediatamente os Estados Unidos entraram na guerra e chamaram os países do continente americano que modificaram suas relações com as potências do eixo. Era um país americano diante da solidariedade continental já declarada tantas vezes e que se via afetado diretamente pela guerra. E então, desde 1942 principalmente, os Estados Unidos fizeram grandes pressões para que a América do Sul, os hispano-americanos, entrassem no conflito apoiando-os. Os americanos tinham que ocupar o Nordeste para poder o caminho da África, fazer o caminho da África. E isso era difícil porque o governo brasileiro era pró-nazi. Tanto o Brasil quanto a maioria da América do Sul estava numa situação muito privilegiada, porque eles comerciavam com toda a Europa Central, principalmente a Alemanha, que oferecia condições muito boas nessas negociações, porque eles estavam trocando matéria-prima por material manufaturado. Os alemães decidiram cortar a cadeia de relações comerciais entre a América Latina e a Europa. Isto e a forte pressão norte-americana foram suficientes para que o Brasil e o México decidissem entrar na guerra, enquanto a Argentina continuava mantendo sua posição neutra. Paradoxalmente, o esquadrão de pilotos voluntários da Argentina foi o primeiro a entrar em ação. A primeira missão aconteceu no dia 23 de agosto de 1942, às 5 horas e 15 minutos. Naquela madrugada, 6 Spitfires pertencentes ao Esquadrão 164 descobriram nos primeiros minutos de patrulhagem, na calada da noite, os rastros de um Junker alemão à espreita na área. Um dos Spitfires atirou com as metralhadoras. E o Junker escapou porque se enfiou dentro das nuvens. E então o perderam, mas o avião estava danificado. Os Spitfires eram mais velozes que os Junkers, porém tinham uma baixa autonomia de voo. Então desistiram da possibilidade de perseguir os alemães. Não tinha muito mais de 1 hora, porque você estava voando em velocidade máxima e aceleração total. E havia algo no Spitfire, em caso de emergência, havia uma pequena barra que você poderia empurrar ainda mais e passar dali. Os Spitfires retornaram à base logo após concretizar seu batismo de fogo. Para o esquadrão argentino, a guerra havia começado sem baixas. Norte da Itália, outubro de 1944. Os Sentapua brasileiros foram o segundo esquadrão latino-americano a entrar em combate. As primeiras missões foram missões, entanto, mais leves, porque o objetivo era mais que os pilotos se conscientizassem do que eles teriam que fazer, como é que ia mergulhar, qual era aqui, como é que se via um objetivo, qual era a sensação da antiaérea.
Os pilotos brasileiros estavam treinados para neutralizar objetivos terrestres usando foguetes, bombas e metralhadoras. Mas essa fase inicial foi muito rápida e simples, porque nós estamos perfeitamente preparados na instrução para a realização das missões. O esquadrão brasileiro estava pronto para entrar em combate em conjunto com os esquadrões americanos que operavam nos mesmos campos aéreos. Gradualmente, os brasileiros começaram a sair nas formações de pilotos norte-americanos. O objetivo era adquirirem experiência em voo de combate. Os líderes voaram com os americanos. Para não sair, o sujeito saiu um brasileiro, falando o inglês, de inglês que a gente fala, e está dentro daquele cipoal de estrangeiros de todo lado. Então, pegaram os líderes e eles voaram de número 4 das esquadrilhas. Então, até pegar os tenentes. Eu cheguei a voar o número 4 de uma esquadrilha americana. A primeira missão para a unidade brasileira aconteceu em 31 de outubro de 1944. Quando nós chegamos, eu vi na curiosidade de vocês, por que o Pamplona fez a primeira missão? Porque o Pamplona falava melhor inglês do que o Nero, e era oficial de operações do grupo, era o segundo. O Nero tinha 34 anos, na guerra ele tinha 34 anos. Nesta manhã, partiu apenas o avião pilotado pelo capitão Oswaldo Pamplona Pinto, que acompanhava 7 Thunderbolts pertencentes ao esquadrão americano 346. Os 8 Thunderbolts voltaram ao norte da Itália, atrás das linhas inimigas. O objetivo era destruir uma estação ferroviária usada pelas forças do eixo. Voaram com muito cuidado até a província de Brescia, no norte da Itália. Ao chegar ao ponto, atacaram com bombas e, depois de havê-lo destruído, regressaram à base. Era um grande desafio para o piloto. Ele ficava numa situação completamente vulnerável desde o momento em que ele começava a fazer o seu ataque. Dali em diante, o fator sorte era muito importante para eles. A missão deles era a missão de interdição, conhecida como interdição, que era fazer exatamente cortar a linha de suprimentos das tropas alemãs que estavam no fronte. Então eles bombardeavam atrás das linhas inimigas, bombardeavam pontes, estações ferroviárias e tudo de forma a poder interromper o transporte das munições e alimentos para as tropas que estavam na frente de combate. Havia partido o primeiro piloto brasileiro e os Senta-Pua entraram formalmente na guerra. Não passaram por muitos apuros, mas sabiam que a morte rondava os ares dos campos italianos. Porac, Filipinas, junho de 1945. O esquadrão mexicano chegou a Manila sem incidentes sérios em sua viagem. Na chegada, foram à base aérea de Porac se juntar ao Grupo 58 de luta americano. Ao abrigo das diretrizes deste grupo, as águias astecas entraram nos últimos dias de treinamento intensivo nas Ilhas Filipinas. Em primeiro lugar, nós entramos em um grupo e cada grupo teria 4 esquadrões com diferentes tipos de aeronaves. Então nós, treinados nesse avião, não poderíamos ir ao grupo dos P-51 ou aos P-38 ou o que fosse, porque esse grupo, há cerca de um ano, tinha perdido um esquadrão inteiro. Nós sabíamos que íamos iniciar os treinamentos já em zona de guerra. O Esquadrão 201 era limitado apenas ao mínimo. Tínhamos 33 pilotos e 70 e tantos em terra, incluindo o comando. Chegamos, porém nossos aviões não haviam chegado, estavam a caminho. Então, para não ficarmos ali sem fazer nada, o coronel pediu à 5ª Força Aérea, com a qual estávamos designados, que nos emprestassem 18 aviões. Os pilotos começaram a fazer seus treinamentos já em zona de guerra. Nos emprestaram máquinas P-47 um pouco mais velhas do que nós supunhamos e começamos a trabalhar. O Esquadrão Aéreo 201 da Força Expedicionária Mexicana
teve seu batismo no dia 16 de junho de 1945. Seus especialistas mecânicos começaram a consertar as aeronaves, as colocaram em condições de voo e foi com esses aparatos que os pilotos mexicanos começaram a fazer seus primeiros voos. A unidade mexicana recebeu a ordem de bombardear posições de artilharia inimiga. 11 P-47 liderados pelo tenente Espinosa Galván se dirigiram ao objetivo para atacar os japoneses. Eles bombardearam e metralharam os postos de resistência. Um dos Thunderbolts foi alcançado pelo fogo de uma metralhadora, porém o piloto conseguiu manter seu avião em voo. A missão havia sido cumprida com êxito e os pilotos regressaram sãos e salvos. Chegavam os pássaros e precisávamos contá-los. Era muito bom fazer isso. Achávamos tudo isso muito agradável, por assim dizer. Nós contávamos os pássaros e todos eles voltavam. Os mexicanos, em uma terra distante, cheio de riscos e perigos, haviam ingressado na Segunda Guerra. Argentinos, brasileiros e mexicanos começavam a combater e as primeiras missões não deixariam vítimas entre os pilotos. Porém, eles sabiam que a morte poderia encontrá-los a qualquer momento. No momento em que se declarou a guerra, as forças aéreas sul-americanas se encontravam tecnologicamente atrasadas e os esquadrões deveriam realizar um forte treinamento antes de entrarem em combate. Todos os pilotos se apresentaram voluntariamente, né, para que eles tivessem condição então de ir lutar e aprender uma nova forma de luta aérea com equipamentos mais avançados. E, na verdade, eu acho que houve aí uma questão de se encarar o desconhecido. Os pilotos brasileiros tinham uma grande experiência de voar sobre grandes extensões desconhecidas do país, que não tinham rádio farol, não tinham sistema de radar, não tinham nada de apoio para voo. Mas esse desconhecido exercia uma enorme atração para essas pessoas, para esses pilotos. Antes, aqui no México, instalou-se o Serviço Militar Nacional Obrigatório e criaram-se unidades de preparação para algumas operações, tendo em conta que se aproximava a declaração de guerra do México e o exército se preparava para fazer frente a essas operações. Além dos 3 esquadrões, pilotos latino-americanos de todo o continente ingressaram como voluntários dos países aliados. Praticamente em todas as frentes haviam combatentes desses países. Mar do Norte, janeiro de 1943. No janeiro europeu de 1943, o Esquadrão 164 da Força Aérea Real, integrado por voluntários argentinos, começava a operar em missões cada vez mais arriscadas. A guerra mudava também o objetivo do Esquadrão 164. E para as novas missões, o Spitfire não era o avião ideal. O esquadrão estava a ponto de trocar os aviões. Porém, antes deveriam realizar uma missão. Na última incursão dos Spitfires, eles se dividiram. Saíram 4 e depois os 4 se dividiram em 2 seções de 2 aviões cada uma. Enquanto estavam realizando um voo pelo Atlântico Norte no meio de uma grande nebulosidade, descobriram que não estavam a sós. Aí 2 deles avistaram um Junker 88. O Spitfire começaram a descarregar suas metralhadoras contra os alvos alemães. Atiraram. O Junker 88, porém, entrou no meio das nuvens e eles o perderam. E depois atacaram outro Heinkel 111, que também fez o mesmo. Os aviões alemães conseguiram escapar e os Spitfire deveriam abandonar a perseguição e voltar à base nas Ilhas Britânicas.
O Spitfire tinha uma velocidade média de 700 km por hora. O Heinkel e o Junker 88 estavam a 400 e poucos quilômetros por hora e uma altitude de 500 a 800. E se você quer ganhar altura para poder atacar de cima, que é o básico, você tem uma subida de 3.000 pés por minuto em um Spitfire contra 800 pés do outro, embora um fosse de um lugar e o alemão de 4 lugares. Tinham um canhão que disparava da ponta, tinham um que atirava para cima e outro para baixo. A partir desse momento, mudava a sua missão e os novos aviões seriam os Hurricanes blindados. A nova missão do esquadrão era derrubar e tratar de eliminar os tanques que estavam avançando por terra. O Spitfire tinha uma velocidade média de 700 km por hora. O Hurricane fazia 500. Havia uma diferença notável. As características do Hurricane podiam absorver muito fogo antiaéreo de terra e de ar. Era um avião muito nobre. Poderia regressar à base estando bastante danificado, digamos. A nova missão do Esquadrão 164 se mostrava muito mais arriscada. Prestar apoio aéreo aos avanços em terra, especialmente nas costas francesas e nos Países Baixos. Os riscos se intensificavam e os pilotos estavam a ponto de viajar ao coração da Segunda Guerra Mundial. Novembro de 1944. A poucos dias de haverem iniciado as operações no norte da Itália, o esquadrão brasileiro Santa Apua começava a acostumar-se ao terrível frio do inverno europeu. O acampamento ventava muito. Era comum à noite o vendaval arrancar uma das barracas ou mais, e nós corremos tudo atrás da lona para poder armar de novo. Temperatura 10, 12 graus abaixo de zero. Quer dizer que não era muito agradável, mas... E de manhã cedo, para fazer o pré-voo, nós saímos dentro de nossas barracas totalmente desesperados. Enrolávamos os cobertores, por causa do frio, e nós não tínhamos um agasalho para frio. No Brasil não havia mandado ainda e nós não levamos. Não sabíamos para onde íamos. No dia 13 de novembro de 1944, a 3.650 metros de altura, os 12 Thunderbolts do primeiro grupo de caça se preparavam para bombardear em picada as regiões de Villafranca e Guédi. Não tomei parte dessa missão, mas é do Fortunato que vocês estão querendo saber. O Fortunato saiu para uma missão e fez o seu bombardeio, e na hora do bombardeio, um dos aviões teve uma pane, ficou vazando óleo, ele tirou o avião de voo, botou um piloto para tomar conta dele e desceu com o ala dele para atacar esse campo. A missão era perigosa. Os informantes secretos advertiam que no campo aéreo de Guédi haviam sido registrados movimentos de aviões alemães. Guédi era uma das maiores bases italiana lá. Ele era servido com o Messerschmitt 109, moderno, dos mais modernos. Tinha lá o Messerschmitt 109 e o Focke-Wulf 190 também. Depois de deixar inutilizada a pista e os aviões inimigos destruídos, os pilotos brasileiros dirigiram-se a uma estação de ferrovia que estava nas mãos das forças do eixo. Quando chegava perto, elas se separavam um do outro e o mergulho era feito individualmente. Então cada indivíduo chegava lá, jogava suas bombas e saía para uma região que já estava marcada para o reencontro dos pilotos. Fortunato viu, mergulhou, a gente se agachou, ficou bem baixinho e foi atacar esse avião. Lançaram suas bombas. O trem e a estação foram destruídos. Os Santa Apua ingressavam cada vez mais no território inimigo, cortando a comunicação e a cadeia de abastecimento das tropas do eixo. O preço era alto. De pouco a pouco, alguns pilotos começavam a regressar com seus aviões destruídos ou tinham que saltar de paraquedas para sobreviver.
antes da missão, havia sempre uma instrução da parte de operações e da parte de informações de como iria ser aquela missão. Então havia o chamado briefing de operações e o briefing de informações. O briefing de informações, ele procurava mostrar tudo que nós poderíamos encontrar em razão da resistência alemã, os objetivos quais eram, as fotografias que haviam sobre aquilo, né, como era a região e etc., para preparar o piloto para não ser surpreendido no objetivo que ele ia atacar. De uma certa maneira, ele já tinha na mente pela fotografia. Tive 3 grandes medos quando desembarquei. Depois disso aí, nunca mais eu tive medo até hoje. Nunca me preocupou se eu voltaria ou se eu não voltaria. Absolutamente. Eu aprendi que o tempo é o espaço que a divindade nos dá para vivenciar aqui períodos. Como também a nossa vida, ela é determinada. Nas Filipinas, em meados de 1945, o esquadrão mexicano Águias Aztecas ganhou seu lugar nos céus e o respeito dos seus camaradas. Ficamos por 10 dias com eles, voando junto com eles em suas esquadrilhas para ver o que faziam e como faziam. Alguns mal falavam inglês, outros falavam bem. Enfim, havia problemas de língua, de idioma. Os pilotos mexicanos demonstravam sua valentia em cada missão de ataque a alvos terrestres. Os japoneses tinham a força de mais de 40 mil homens. Esses 40 mil homens estavam baseados no código samurai. Não conheciam a derrota, não conheciam a rendição. 18 de junho de 1945. Um avião americano empregado em missão de reconhecimento descobriu algumas posições japonesas. Imediatamente o Esquadrão 201 é chamado a entrar em ação. Às 8 da manhã apareceram no horizonte 8 Thunderbolts mexicanos. Ao sobrevoar o alvo, os mexicanos lançaram suas bombas. A missão era arriscada. O fogo antiaéreo japonês cobria todo o céu. Porém, as águias aztecas voltaram para cumprir as ordens e saíram intactas. Neste momento, os japoneses tinham sua aviação dizimada e sobravam poucos pilotos com experiência. A maioria havia morrido em combate aéreo ou havia embarcado em missões suicidas contra os navios americanos aportados no Oceano Pacífico. Os kamikazes eram uma das ameaças mais terríveis nas Filipinas. Os pilotos mexicanos estavam prestes a enfrentar um novo exército que preferia morrer antes de render-se. As ações continuavam. Os pilotos latino-americanos estavam prestes a encarar a pior face da guerra: a incerteza. A Segunda Guerra Mundial parecia não ter fim. No céu se arriscavam as vidas dos pilotos aliados, entre eles os esquadrões latino-americanos, que trabalhavam intensamente para triunfar sobre as forças do eixo. Cada vez mais haviam aviões derrubados e pilotos mortos em combate, porém não estavam dispostos a render-se. Holanda, setembro de 1943. O Esquadrão 164, formado por voluntários argentinos, britânicos e canadenses, havia trocado sua tecnologia e pilotavam os novos Hurricanes, equipados com canhões de 40 milímetros. Sua missão foi trocada. O esquadrão deveria realizar um tipo de ataque sem precedentes. Haviam sido os únicos treinados para executar essa operação. Era a primeira vez que iriam usar foguetes para ataques em terra. E estes pilotos seriam os primeiros a utilizá-los. O treinamento foi em uma base da Força Aérea Real, onde faziam voos rasantes, de onde jogavam as bombas, mas tinham de ter muito cuidado porque muitas vezes, ao jogar a bomba,
Se demorasse muito, poderiam acabar danificando a si mesmos o próprio avião. Em 2 de setembro de 1943, 8 Hurricanes do 164, portando 4 foguetes em cada asa, se dirigiram em voo rasante para a costa inimiga. Começou em um voo sobre a água para cruzar a costa o mais baixo possível para evitar serem detectados pelo radar alemão. Se fossem detectados, com certeza os alemães enviariam em seguida os caças Focke-Wulf e Messerschmitt 109 para tratar de derrubá-los. O objetivo era destruir as portas dos canais de Hansver, na Holanda. A missão era de importância vital, já que dali se controlava o tráfego marítimo alemão. Junto aos 164 voavam 8 Hurricanes do esquadrão 184 e mais 4 do 137. Era a terceira vez que tentavam cumprir a operação. O comandante do 164 ordenou um voo rasante sobre o Mar do Norte. Ao chegar à costa da Holanda, começaram a receber fogo antiaéreo e um dos Hurricanes foi derrubado sobre o mar. O primeiro piloto do esquadrão a cair foi o oficial de voo Ian Young. Lamentavelmente, ele tinha se casado uma semana antes e depois foi feito prisioneiro. Assim, ele passou a lua de mel em um campo de concentração até o fim da guerra. Uma grossa neblina mesclada com água marrom dos canais. Tanto que os pilotos não conseguiram distinguir o alvo. O comandante do esquadrão decidiu subir e então da terra começaram a atirar com tudo. O comandante subiu para localizar o alvo. Os disparos das baterias antiaéreas se focalizaram em seu avião. O fogo vinha da costa, dos barcos e mesmo do porto de onde se encontravam as portas dos canais. O comandante se dirigiu às comportas e, sem perder tempo, deu a ordem de ataque e lançou primeiramente contra o alvo. Enquanto estava sob um bombardeio muito feroz e correndo o risco de ser derrubado, ele ordenou seus pilotos a subirem e atacarem as portas do canal. Os pilotos se dirigiram aos alvos e lançaram os foguetes. Todos então lançaram seus foguetes e o destruíram. E o comandante que encabeçou a missão teria sido alcançado por algum disparo de armas antiaéreas. Ferido, o capitão não pôde escapar da explosão de seus foguetes. O comandante era Desmond McEwen, um piloto que havia sido emprestado para o Esquadrão 164 porque tinha muita experiência e necessitavam de uma pessoa assim para ajudar os pilotos com menos experiências do que ele, para saber como realizar operações contra o inimigo. O esquadrão havia conseguido destruir as portas dos canais e haviam testado o uso dos foguetes em ar e terra. O 164 perdeu seu líder. Os pilotos deveriam recuperar seu moral rapidamente. Ainda faltava muito para a guerra terminar e à frente estavam os maiores esforços. A unidade ganhou, vamos dizer, um nome dentro do comando dos caças da Força Aérea Real. Norte da Itália, março de 1945. Para os pilotos brasileiros, a missão número 60 foi realmente especial. Cada vez mais encurralando as forças do eixo, era um momento de reforçar os trabalhos e os riscos. Já estávamos em déficit. Tanto é que a primeira esquadrilha era Green. Todos os 4 eram da Green. Era o Lagares, eu acho que era o Tormi, o Meira e o Perdigão. E na minha esquadrilha era o Horácio, que era da Blue. O número 2 dele era o Lima Mendes e eu e o Torres. Nessa manhã,
partiram da base 8 Thunderbolts, pilotados por vários veteranos do Senta Apua. Entre eles, o 2º Tenente Aviador José Rebelo Meira de Vasconcelos e o 2º Tenente Rui Moreira Lima. Aí ele começou a subir, eu aí com ele subi, né, colei na asa dele, olhava de um lado, olhava para o outro e dizia assim, não estou vendo nada de extravagante. Ele disse, não, eu fui atingido seriamente porque eu estou voando com as 2 mãos, entendeu? E não estou conseguindo controlar. Então subimos, né, lá para altitude, mais ou menos 12 mil pés, tranquilo, céu azul. Tratava-se de uma missão de precisão. Os 8 aviões deveriam derrubar 16 bombas sobre um ponto. Os aviões chegaram perto do alvo em um voo fechado. A concentração deveria ser total e profunda. Suas vidas corriam um risco certo e iminente. Então, nós fomos lá, lançamos as bombas, fomos felizes porque destruímos a ponte. Haviam conseguido. Os pilotos brasileiros acabaram de concretizar uma grande façanha. A coragem dos brasileiros seria colocada à prova em missões noturnas, em terríveis enfrentamentos, incluindo algumas baixas inevitáveis. Filipinas, junho de 1945. As missões das Águias Aztecas se estendiam e os pilotos mexicanos foram enviados à Ilha Formosa, de onde deveriam enfrentar um desafio desgastante. Uma vez que as missões dentro do arquipélago das Filipinas foram se desenrolando e foram tomando cada vez mais posições e a ameaça japonesa ia diminuindo, também muitos meses antes, a estratégia do general MacArthur era colocar posições avançadas. Por exemplo, as unidades B-29, as fortalezas voadoras, estavam tão avançadas como, por exemplo, o One. Logo então, posições como Formosa, que estavam a 950 ou 1.100 quilômetros, além do arquipélago das Filipinas e que representava também alvos de guerra muito importantes. Ao chegar ao destino, deveriam atacar seus alvos sem perder tempo e rapidamente começar o retorno. A autonomia dos aviões era suficiente apenas para esta viagem. E qualquer demora ou erro poderia fazer com que os P-47 caíssem por falta de combustível. Tanto os esquadrões norte-americanos como os mexicanos receberam a tarefa precisa de formar essas missões de longo alcance que consistiam basicamente em bombardear e metralhar algumas posições, fábricas e trens na ilha de Formosa. Porém, a grande dificuldade era voar em mar aberto a 960 quilômetros ou mais. A ida e volta somava mais de 1.900 quilômetros. Ainda mais voando muito perto do mar todo o tempo, com temperaturas muito altas. Estamos em um ambiente tropical, sempre estando conscientes dos tanques de combustível ao nível que estavam voando, implicava em um esforço extraordinário para qualquer piloto. Não podíamos nem sequer respirar normalmente para evitar mais tempo de voo. Havia missões de 7 horas, 7 horas e 15, 2 ou 3 caíram em outros lugares, em áreas que já estavam sob controle. A força física e a concentração dos pilotos mexicanos era colocada à prova de uma maneira extrema. Não podíamos nos mover, sabe? Depois de 7 horas nessa cabine, que era um forno, e cuidando do combustível, porque sabíamos que se não passássemos, cairíamos ali. Era um tipo de missão mais perigosa que já tínhamos feito, porque recebíamos o ataque de armamentos terrestres. O esforço realmente era enorme. Contudo, os pilotos mexicanos estavam a ponto de entrar para a história, realizando manobras praticamente impossíveis de se realizar com os P-47.
os esquadrões latino-americanos se encontravam a ponto de cumprir as ações com as quais entrariam para a história, além das pedras humanas que essas missões implicavam. Em abril de 1942, entrava em ação nos céus do Atlântico Norte, voando pela Real Força Aérea, o Esquadrão 164. Esse esquadrão tinha uma peculiaridade, ele era formado por aviadores voluntários que vieram da Argentina. O Esquadrão 164 acabou participando de algumas das passagens mais importantes da Segunda Guerra Mundial, como no caso do desembarque na Normandia, o famoso Dia D, assim como a ofensiva sobre os Países Baixos em setembro de 1944. E foi assim que mais de 600 aviadores argentinos participaram da Segunda Guerra Mundial, lutando no fronte da África do Norte em 1943, até o final da guerra na Europa em 1945. 1944. A Segunda Guerra Mundial entrava em sua etapa final. Os pilotos latino-americanos deveriam redobrar seus esforços. A Alemanha começava a ser encurralada. O fracasso na tentativa de invasão das Ilhas Britânicas e a dura derrota no território russo renovaram o ânimo dos aliados. As nações aliadas buscavam desesperadamente frear o avanço e contra-atacar as potências do eixo em todas as frentes de batalha. O objetivo era finalizar a guerra. A reconquista do continente europeu deixou de ser uma utopia após o lançamento de um novo plano: desembarcar nas praias da Normandia. O dia D estava cada vez mais próximo da realidade. O clima entre os voluntários argentinos que estavam na Grã-Bretanha era muito positivo. A sensação era de que estávamos fazendo tudo certo. Muito felizes, porque nós já sabíamos o que ia acontecer, né? E acredito que, em geral, as pessoas estavam muito contentes. As atividades do Esquadrão 164 se incrementaram notavelmente desde o início do mês de junho de 1944. Sem saber, os pilotos argentinos estavam a ponto de ingressar para sempre na história da humanidade. Em 1943, a lista de pilotos dentro do esquadrão havia diminuído um pouco. Eram 10 pilotos argentinos e sempre havia um piloto novo que estava entrando. E sempre algum saindo para um período de descanso. E entravam e saíam sempre algum inglês, ou algum americano, ou algum canadense. Assim, nesse ponto, logo depois de utilizar por um ano o Hurricane, o esquadrão o trocou por uma nova arma, os Typhoons, um avião desenvolvido nos anos 40. O Hurricane era um avião de série. E o Typhoon já era... Porque o Hurricane foi idealizado em 32. O Spitfire foi feito praticamente em 37, 38. E era um avião de corrida. Não era um avião de caça regular. E os Typhoons já eram a aplicação da ciência. Um avião muito rápido, tinha um grande poder de fogo. Podia lançar foguetes, atirar com canhões e soltar bombas. O papel do esquadrão seguia sendo o mesmo, apenas estavam com aviões mais modernos. Saint-Valery, França, 3 de junho de 1944. Ainda faltavam 3 dias para o desembarque. A unidade foi enviada a uma missão vital para o futuro dos planos dos aliados. O objetivo do esquadrão era neutralizar todo tipo de comunicação dentro da França. Era deixar inutilizado um enorme radar de grande potencial que estava sobre a costa francesa, na zona de Saint-Valery. Controlava uma grande parte do Canal da Mancha e teria de ser neutralizado para que as forças de invasão, ao entrarem dentro desse radar, não fossem localizadas. Era o principal inconveniente que teriam todos os navios que iriam navegar no dia D, porque não sabiam de que forma, como e quando iriam ser detectados. 7 Typhoons partiram da base carregados com foguetes para destruir 2 estações de radar costeiras localizadas em Saint-Valery, na França. Os Typhoons entraram em uma zona de bombardeio. As manobras eram delicadas e perigosas, porém estavam prontos para disparar os foguetes.
O primeiro que se descolava, como diziam os pilotos, a uma altura de aproximadamente 800 metros em direção ao alvo, neste caso sobre o radar de Saint-Valery, primeiro se descolava o líder. Os aviões se preparavam para descarregar suas armas contra os alvos alemães. Na primeira batalha de tiros, fizemos o primeiro ataque e o radar foi neutralizado. E então os aviões que estavam lá puderam lançar seus foguetes a salvo e dessa maneira excluí-lo. A primeira missão do Esquadrão 164 em apoio ao plano de desembarque havia sido arriscada. Porém, não haviam registrado nenhuma baixa. Era apenas o princípio de um plano muito mais complexo, que devia ser levado adiante naquele mesmo dia. Os objetivos principais do Esquadrão 164 eram atacar as redes de comando, se possível, quartéis generais, para tentar fragmentar o comando alemão e tratar ao mesmo tempo de atacar todos os alvos que poderiam encontrar na rota, trens, fosse o que fosse. Ao anoitecer, outra força com 7 Typhoons foi enviada a um novo ataque estratégico. O objetivo da missão era atacar alvos diretos que estavam na área. Todos os alvos do dia estavam destruídos e não haviam sido registradas baixas. Os aliados estavam a ponto de dar um passo fundamental na guerra. Não podíamos dar tempo para as forças alemãs poderem contra-atacar. Quer dizer, elas precisavam ser destruídas ao entrar. Nos dias anteriores ao dia D, a minha experiência pessoal era de uma euforia por parte dos aliados. E do povo em geral, eu notei que havia um otimismo enorme e que todos ansiavam pela vitória. Eles sentiam que a coisa ia correr bem. Em 5 de junho, uma nova missão atacou outro radar alemão. E apesar da ferocidade do fogo antiaéreo, ganharam os 2 impactos diretos. O dia D se aproximava rapidamente. Península de Cherburgo, 6 de junho de 1944. 6 de junho era o dia assinalado para o desembarque. Naquela manhã, as forças aéreas teriam que se destacar. Com os radares destruídos, era hora de prestar apoio às forças de terra que reingressavam ao continente. O esquadrão, nesse sentido, tinha aviões muito bons, tinha pilotos veteranos, tinha um comandante inglês que possuía muita experiência em Typhoons, era veterano desse tipo de aviões. Por isso, quando o esquadrão foi informado do dia D, algumas horas antes, eles já sabiam que aquilo era previsível. Às 11h10, 12 Typhoons do esquadrão argentino voaram pela primeira vez sobre a península de Cherburgo, que acabava de ser recuperada pelos aliados. Os caça-bombardeio, preparados com canhões para combate aéreo e foguetes, estavam prontos para apanhar o inimigo. Os primeiros alvos do 164 surgiram à vista. Alguns veículos alemães que avançavam no interior da França. Deveriam limpar a região e continuaram avançando. Pouco depois, a aviação alemã fez sua entrada com 2 agressivos Messerschmitt e entraram em combate com a unidade argentina. Incrivelmente, a aviação alemã não havia aparecido nesse dia, a não ser por pequenos grupos de aviões, e existem várias histórias sobre isso. Porém, quando chegaram às 11 da manhã, encontraram primeiro com 2 aviões Messerschmitt alemães e entraram em combate. Os alemães com táticas rápidas buscavam derrubar seus oponentes. Mas a sorte estava do lado dos argentinos. Um dos pilotos conseguiu derrubar um deles e o outro avião alemão partiu em fuga. A unidade argentina-britânica havia completado a missão sem sofrer baixas. Eu creio que a derrubada rápida do avião alemão se deveu também à adrenalina em que estavam os pilotos. Temos que pensar que, nesse momento dos bombardeios, estavam voando em grandes alturas, tratando de destruir esses objetivos primários e secundários e as defesas das praias.
e a cobertura da infantaria estava sendo feita pelo Esquadrão 164. Ao entardecer, 10 Typhoons do 164 entraram em território francês para um reconhecimento ofensivo. Voavam baixo quando de repente encontraram alvos inimigos no horizonte. Os Typhoon detectaram os veículos alemães e imediatamente avançaram sobre eles. Os foguetes e as balas alcançaram o comboio, destruindo-o por completo em questão de segundos. O fogo antiaéreo havia conseguido atingir um dos aviões do Esquadrão 164. O Typhoon havia perdido sua asa e caiu em terra sem dar possibilidade alguma ao piloto. Era a primeira baixa do dia para o esquadrão argentino. As tropas haviam desembarcado na Normandia e a guerra entrava em sua etapa final. Os aliados venciam na Europa, porém os combates continuavam em outros lugares do mundo. Os pilotos argentinos haviam entrado para a história. No entanto, ainda faltava o esforço final e a etapa mais dura da guerra. Os pilotos latino-americanos estavam dispostos a tudo para alcançar a vitória. Em 1944, o principal objetivo do primeiro grupo de aviação de caça brasileiro era bombardear alvos inimigos, cortando as comunicações e as linhas de fornecimento alemãs. Muitos pilotos realizaram mais de 100 missões. Os brasileiros voaram um dos aviões mais conhecidos na história da Segunda Guerra, o famoso P-47D Thunderbolt. O principal rival dos brasileiros era a artilharia antiaérea alemã, que protegia os alvos com precisão mortífera. Dos pilotos abatidos, os que sobreviveram se tornaram prisioneiros até o final da guerra. E alguns ousadamente conseguiram voltar às suas bases, cruzando a pé o território inimigo. 1945. A Segunda Guerra Mundial chegava perto de seu fim. Os pilotos latino-americanos deviam redobrar o esforço para alcançar o domínio do eixo. Para eles, pouco a pouco, a morte começava a transformar-se em rotina. Os pilotos brasileiros localizados no norte da Península Itálica embarcaram em ferozes ataques contra as forças terrestres alemãs. As tropas do Führer estavam concentradas em defender alvos ferroviários e estradas, enquanto faziam a retirada. O Hitler foi um inconsciente fazendo aquele ataque à Rússia, como Napoleão também fez no inverno, e o general Inverno os derrotou. Mas o estado moral devia estar abalado, né? A defesa se realizou por meio de potentes barreiras antiaéreas, convertendo cada ataque dos pilotos brasileiros em um convite direto à morte nos ares. Graças à sua grande efetividade, os pilotos do Esquadrão Sentapua ganharam um lugar entre os aliados. Nossas rotinas eram um pouco diferentes dependendo da especialidade. No meu caso, pelo menos, eu me especializei em operações e informações. Eu vivia ao lado do comandante da unidade e de operações, apenas tratando assunto de operações. E o operações apenas indicava a sequência de operação. A esquadrilha chegava, como é que ela tinha que separar, como é que ela ia mergulhar, porque primeiro toda a missão era um bombardeio picado. Desse bombardeio nós já saímos com o alvo definido, entendeu? Com as bombas todas prontas. Então a missão era jogar as bombas naquele objetivo. As esquadrilhas tiveram uma atividade intensa e os pilotos começaram a se aproximar da 100ª missão, demonstrando uma capacidade surpreendente de sobreviver e destruir o inimigo dos ares. Uma higiene, justamente para o meu próprio cérebro suportar a guerra, foi a maior experiência da minha vida. Nunca eu aprendi tanto. Todos os dias e todos os momentos da minha vida eu uso
o que eu ganhei em cultura e experiência na guerra. E saía para uma região que já estava marcada para o reencontro dos pilotos. Quando o último jogava as bombas, então reunia novamente e saímos para o deslocamento para a segunda missão. Sempre era chamada de objetivo de oportunidade. Ou seja, nós saímos com determinação de que tínhamos que atacar todos os objetivos que pudessem ser necessários para a Força Aérea Alemã. Eles arriscavam a vida tentando encontrar inimigos ocultos, escondidos no meio da noite. Aí eu fui entrar era muito escuro, o vale era muito escuro. E quando eu entrei, que atirei no tanque, ele também me atirou com aquelas garrafas de oxigênio. Então aqui deu uma explosão, fica aquele clarão ali, dá uma impressão até de fogo. Eu tomei aquele susto, mas eu também atirei no tanque, o tanque pegou fogo. Aí eu fui para o segundo tanque. O segundo tanque eu fui debaixo de muito tiro também. Fiz o tiro para você pegar um tanque, você atira por baixo da esteira, o tanque do tanque está ali, entendeu? Então o ricochete do projetil pega no tanque e explode o tanque. Porém, o fogo antiaéreo havia alcançado o P-46 de Rui Moreira. Eu perdi os comandos do avião e vou saltar. E alijei o canopy, aquela bolha de vidro. Quando alijei o canopy, que estava tirando o capacete era de pano, né? Não tinha essa proteção que tem hoje. Quando eu estava tirando, o Rocha disse, o Rui saltou e o paraquedas não abriu, porque naquela escuridão a tampa do canopy saltou. O piloto continuava dentro do avião tentando controlá-lo. Naquele momento de decidir se saltaria ou não, eu terminei resolvendo que eu estava com os comandos. Eu estava precisando de mais velocidade para segurar o avião. Aí eu segurei no motor e continuei por aquele trecho e entrei no Pasto Brenner propriamente dito, onde estava lá a Verona, lá na porta com o pessoal da... Contra todos os prognósticos, o avião chegou a uma base aliada. Rovereta era um paliteiro de metralhadora e armas leves. Então eles acertaram 57 impactos no meu avião. Nenhum pegou numa parte vital do avião. E, naturalmente, nenhum pegou na minha parte vital também. Eu passei por cima e confesso a vocês que foi um pavor. Durante a campanha, o esquadrão sofreu baixas em acidentes e em combates. Eu não tinha muito conhecimento sobre as operações militares. Mas havia um ressentimento quanto à não substituição de pilotos. O avião caía, matava o piloto e não havia substituição, não havia reposição. Então o esquadrão foi diminuindo, de 40 e tanto passou para 22. Então os pilotos tinham que voar sobrecarregamento em várias missões, 2, 3 missões por dia, o que era proibido fazer, mas faziam. A maioria das derrubadas aconteciam sob fogo antiaéreo inimigo. Graças à grande capacidade do P-47 de absorver impactos, em muitas ocasiões os pilotos brasileiros contavam com tempo suficiente para saltar do paraquedas. Os Senta-Apu haviam deixado uma marca inesquecível sobre os céus italianos. A guerra continuava. Mas o inimigo recuava cada vez mais. Se o avanço dos aliados dizimava as potências do eixo, no Pacífico a realidade era muito diferente. O Japão não aceitava a derrota
e seus ataques eram cada vez mais perigosos. O Esquadrão 201, que era composto por pilotos da Força Aérea Mexicana, atuou nos céus do Pacífico e surpreendeu mesmo os pilotos americanos mais experientes em combate. Pilotos mexicanos enfrentaram um inimigo irredutível, o soldado japonês, cuja fidelidade ao imperador os obrigava a lutar até a morte. As missões de apoio terrestre eram muito perigosas devido ao fogo antiaéreo japonês. Maio de 1945. A guerra na Europa havia terminado. Após a volta do exército russo a Berlim, o continente começava a pacificar-se. No entanto, os combates continuavam ferozes na Ásia. O Japão resistia ao redor das ilhas Filipinas. Agosto de 1945. A guerra no Sudeste Asiático se encaminhava para o final. As forças japonesas se favoreciam dos avanços terrestres e dos bombardeios sistemáticos. O Grupo de Combate 58, de onde pertencia o Esquadrão 201 junto aos demais norte-americanos, prosseguiu precisamente para fazer um trabalho de reconquista de todo o arquipélago. Consistiam em missões muito perigosas que precisavam realizar fazendo voos muito baixos, de forma muito perigosa e também muito arriscada, aproximando-se das montanhas para fazer um metralhamento preciso das baterias japonesas ou fazendo bombardeios picados. De 10 mil a 12 mil pés, mais ou menos, se apontava para um avião e o avião era a bomba. Você apenas apontava, olhava o alvo abaixo e já fazia um movimento ou qualquer coisa sobre o mar. E entre os 10 ou 12 aviões que sobrevoavam abaixo, 7 eram alvos seguros. O líder às vezes falhava um pouco, mas o segundo ia e corrigia, e o terceiro era positivo. Esses tipos de manobras não haviam sido realizadas previamente pelos esquadrões norte-americanos. Talvez porque implicavam em alto risco e porque haviam outros alvos que poderiam ser atacados. No entanto, diante da experiência provada e capacidade do esquadrão, e já sendo iminente a eliminação desses alvos, foi aí que os comandantes recorreram a eles e disseram: é preciso fazer isso e queremos que vocês sejam os voluntários. Não tínhamos aviões para bombardeio em picada. Eu havia feito todo o curso de bombardeio picado, mas não naquele avião. Havia um Douglas especialmente para isso. Para isso, a grande ordem do Grupo de Luta 58 foi encarregar o esquadrão mexicano de uma missão realmente perigosa e para a qual não contavam com aviões indicados. No entanto, era imperativo que a cumprissem com êxito e deveriam começar a realizar bombardeios picados. Era fundamental acabar com o abastecimento das tropas japonesas em terra, e a única maneira de fazê-la era surpreendendo-os com esse tipo de técnica. A serra tinha 4.500 pés de altura e estava protegida por 3 lados, porque ali os japoneses recebiam armamentos. Havia uma plataforma e ali era um desembarcadouro. Havia um porta-aviões norte-americano que havia mandado 2 aviões atacarem esse alvo e tinham derrubado um porque tinham que entrar ao nível do mar. E não poderiam fazê-lo, pois precisavam de aviões específicos. O P-47 era um avião poderoso e resistente ao fogo inimigo, porém não estava preparado para realizar bombardeios picados. Ainda restava convencer o piloto Carlos Gardunho a guiar seus esquadrões ao ataque. Foi a inteligência e me explicaram o objetivo. E me diziam:
Você é especialista em bombardeios como esses. Para os generais não havia outra opção. Tinham que realizar aquela missão a qualquer custo. Os japoneses se encontravam em um reduto naturalmente protegido. A geografia do terreno era tão entrecortada que a infantaria não poderia avançar a pé. Então a única forma de chegar era por cima e muito por alto, exigindo o máximo das aeronaves, fazendo uma recuperação e fazendo um bombardeio de treinamento muito preciso. O alvo era o desembarcadouro de elementos para as tropas japonesas. Radamés Gaxiola, o comandante das Águias Aztecas, era quem deveria convencer o especialista mexicano em bombardeios picados. Eu dizia, isso é impossível, está tudo bloqueado por todos os lados. Como vamos fazer para entrar lá? E ele... Isso nós podemos fazer. E sei que você pode fazer. Ele me disse, vamos lá e vamos cumprir nossa missão, porque você é o especialista em bombardeio em picada. A missão era realmente arriscada. E Garduño finalmente aceitou o desafio. Eu vou fazer, mas você é o chefe da operação aqui. Como vamos negar? Bom, nós analisamos bem e no dia seguinte fizemos a missão. Os pilotos estavam prontos para partir. Garduño estava consciente de que praticamente se tratava de uma missão suicida. Eu tinha testado o avião naquela mesma tarde, no dia anterior ao dia que fizemos a missão. 3 vezes, em alturas diferentes e a 10 mil pés de altura, parecia a melhor escolha. Além de estudar o alvo, eles tinham um plano de ataque. Vocês vão fazer o mesmo que eu fizer. Fausto era minha asa, um pedaço de mim e nada mais. Os japoneses começaram a defender-se de maneira brutal. Enquanto eu fazia uma manobra, vi alguns granizos vindo em nossa direção. E eram as metralhadoras. Haviam conseguido chegar nos alvos surpreendentemente. 1001, 1002, 1003, 1004. Bum! Libere e puxe. O avião fazia... e recuperava. O esquadrão estava a ponto de cumprir sua missão. Haviam atacado com todo o poder de suas bombas. Talvez fossem 1000 pés ou 500 pés sobre a água, mas nós saímos. Os japoneses haviam sido surpreendidos com estas manobras de velocidade e alto risco. No entanto, nem tudo havia saído como previsto. Num certo momento, a mim se junta um avião que eu acreditava ser Fausto, que vinha atrás de mim. Não, era o líder do segundo elemento. E com o rádio na mão, ele fazia um sinal assim de quem queria falar. Para quê? Como não? O que aconteceu? Pegaram o Catito. E foi assim. Era um dos subtenentes mais jovens que estavam no esquadrão, Fausto Vega Santander, que carinhosamente apelidaram de Catito. E atingiram com a antiaérea e ele caiu no mar. Além da morte de Fausto Vega Santander, os outros pilotos voltaram à base. Para eles, a missão havia custado caro demais. O comandante Kenny foi quem nos liberou. Porém, não deveríamos ter feito aquela missão, porque não era o equipamento. Mas isso serviu porque deu à torre um objetivo, mas... silêncio. A técnica demonstrou-se muito efetiva e transformou essa tática em uma forma inédita e pouco comum para combate com os P-47 nesta região do Pacífico. Os
pilotos mexicanos estavam prontos para dar o golpe final nos japoneses. Abril de 1945. A guerra estava a ponto de terminar na Itália. Os combates eram cada vez mais ferozes. E a resistência na Alemanha também o era. Todos, logicamente, ansiavam pela vitória. Nós sentíamos que tudo estava indo bem. Quando nós estávamos vendo, porque o piloto de guerra, o piloto de ataque, ele tem uma vantagem sobre qualquer outro, qualquer general, porque ele está sabendo o que está acontecendo no teatro. Os Senta-Apua se preparavam para sua última missão. Castelnuovo, Itália, 25 de abril de 1945. Às 16h35, os P-47 brasileiros patrulhavam a zona que cercava Castelnuovo. Durante o reconhecimento, observaram vários veículos blindados. A esquadrilha solicitou permissão para atacar. Os veículos inimigos foram destruídos. No final da guerra, o Esquadrão 164, formado por voluntários argentinos, havia chegado a ser um grupo alimentado de pilotos experientes em ataques a alvos terrestres. Desde janeiro até os primeiros dias de abril de 1945, os aviões Typhoon estiveram dedicados exclusivamente à destruição de postos de artilharia pesada alemã. A imprensa americana, ao visitar as Filipinas, encontrou-se com o esquadrão mexicano. Em pouco tempo, nas publicações da época, lia-se: devemos reconhecer que os japoneses lutam com uma gana que beira a loucura. Por isso são temíveis. Porém, temos visto a operação dos mexicanos do Esquadrão 201 com tanta impetuosidade em voos na altura das árvores que, se não os tivéssemos visto sorrir nos momentos cruciais da batalha, teríamos acreditado que eram fanáticos e suicidas como os nipônicos. Os esquadrões latino-americanos deram o melhor de si. A guerra estava a ponto de chegar ao fim. Porém, ninguém sabia realmente quando ocorreria. A notícia surpreendeu a todos. Na guerra, tudo é misterioso. Não sabemos o que vamos comer, nem se vamos comer amanhã. Então, tudo chega como uma surpresa. Quando eu cheguei para fazer a missão 95, naquela hora eu ouvi attention, the war is over, the war is over. Subiram à mesa e havia uma tabela e disseram: senhores, tenho uma notícia que não quero que tomem como certa ainda. Porém, a captação de nosso operador de rádio foi a seguinte: o Japão se rendeu. Às 11 da noite, soaram as sirenes e essa foi a primeira notícia que tivemos em Belfast de que a guerra havia terminado. Todos levantaram-se das cadeiras. Porém, acalmem-se, nada estava confirmado. Foi uma festa. Naquela noite, ninguém dormiu. Aquilo foi assim todo mundo ficou se olhando e depois de se olhar assim uns segundos, uma troca de abraço, uma troca de choro, de emoção. Então eu digo, vou ver minha filha. Vou ver Julinha e vou ver minha filha que estava nascida. Parecia que as pessoas saíam das chaminés, das janelas, de todos os lados. Era incrível. Depois de todos tão contentes, abraçando-se, alguns já tinham bebido um pouco e todos muito contentes. Depois começamos a desfrutar do fato de que havia acabado a guerra. Nós dissemos, nós passamos por isso e não nos atingiu.
Eu dei graças a Deus de poder voltar à minha pátria, a Argentina. Nós havíamos nos livrado de um regime que poderia ter mudado o mundo tranquilamente se alguém não tivesse tomado uma medida contra. Muitos jovens perderam sua vida fazendo o sacrifício supremo nesta guerra absurda. No final da guerra, os 3 esquadrões latino-americanos haviam tornado-se heróis. Após haverem cumprido com suas missões, voltaram aos seus países, levando com eles o orgulho e a memória dos companheiros que morreram defendendo a liberdade.